Olá, povo da Terra! Finalmente foram reveladas as primeiras imagens do capítulo 69 de Dragon Ball Super. Ao todo, foram 10 páginas divulgadas oficialmente pela Shueisha, ainda no formato de rascunho daquilo que veremos quando o mangá for lançado oficialmente dia 20 desse mês. E apesar das páginas só servirem como uma introdução mais elaborada do personagem Granorá, para mim, o mais interessante mesmo foram as duas últimas páginas desse rascunho, que sugere o que podemos esperar em relação ao treinamento de Vegeta com Beerus. Então, vamos lá. O capítulo, que se chama A Transição do Planeta Shiryaru, ou se preferirem, a sucessão do Planeta Cereal, começa com Granorá chegando em seu planeta natal, conforme previsto no capítulo anterior. A gente logo repara que o planeta possui várias redomas transparentes, com cidades dentro delas. Uma ideia muito parecida com a que vemos em filmes de ficção científica, com planetas colonizados por terráqueos vivendo em grandes complexos dentro de uma enorme redoma. Mas os habitantes do planeta Shiryaru não são mais os Shiryarudins, mas sim outra raça, a dos Shugadins. O nome dessa raça vem da palavra açúcar em inglês, e apesar do nome, esses habitantes não se parecem com torrões de açúcar, mas lembram muito o estereótipo de seres aquáticos. Então, voltando ao mangá, Granorá entra com a sua nave atravessando a redoma de uma das cidades, enquanto ele estaciona sua nave com o auxílio de um Shugadin, que o recepciona. Granorá então desembarca e fala com quem o recepcionou se ele poderia consertar a asa esquerda de sua nave, que foi danificada em um ataque. E o carinha pergunta ao Granorá quando será o seu próximo trabalho. Ele explica que pode demorar um tempo até pintar um trabalho novo. E o carinha meio que diz que não deve ser tão ruim assim, já que agora Granorá terá algum tempo para descansar. Então ele responde que por isso não precisam ter muita pressa para consertar a sua nave. Nisso, Granorá vai até um mercado para comprar comida. Nesse momento, um dos vendedores, que também é um Shugadin, pergunta como está o avô de Granorá e por que ele não tem aparecido na cidade ultimamente. Granorá responde que apesar do seu avô estar com a perna machucada, está muito bem. E mesmo seu avô possuindo 500 anos de idade, a raça dele vive muito. Logo, não é motivo para se preocuparem. Essa passagem é interessantíssima, porque o Granorá assume que tem um avô, mas com tudo aquilo já apresentado sobre o personagem, ele seria o único sobrevivente da sua raça. Então, quem seria o avô de Granorá? Seria o próprio Otomiru, numa condição de inteligência artificial e por isso que ele raramente aparece na cidade dos Shugadins? É difícil acreditar nessa hipótese, porque vemos que o próprio Otomiru parece não saber muito sobre as coisas que ocorreram com os Shiryarudins, sempre fazendo perguntas ao próprio Granorá. Então, seria alguém que adotou, entre aspas, Granorá após a destruição de sua raça pelos Saiyajins? Não dá pra saber, né? Ou será que é o... essa parte é zoeira. Ou não, né? Enfim, voltando, o vendedor também pergunta a Granorá por que ele e o seu avô vivem distante das cidades, nas montanhas, dizendo que também seria melhor que Granorá e seu avô morassem com eles. Mas Granorá alega que a cidade não foi feita para eles. E antes dele sair do mercado, o vendedor o chama, oferecendo uma garrafa de água por conta da casa, o que mostra que Granorá e os Shugadins vivem de forma harmoniosa, apesar da escolha de Granorá em viver fora da cidade. Enquanto Granorá caminha até as montanhas, podemos ver ao fundo duas redomas de vidro com construções. Essas construções, aliás, lembram e muito a arquitetura do planeta Frieza 79. Nisso, o Otomiru pergunta a Granorá o porquê da cidade onde vivem os Shugadins não ter sido feita para ele, que responde que aquela cidade na verdade foi planejada justamente para os Shugadins. E isso, adivinha? Pelos Hitá. E mesmo o Otomiru dizendo que ali era o planeta dos Shiryarudins, Granorá argumenta que isso foi há 40 anos. Essa é uma outra informação super importante, porque dá pra gente imaginar o que estava rolando naquele período quando a raça de Granorá foi dizimada. Vamos lembrar que Goku oficialmente nasceu no ano de 737 do calendário de Dragon Ball, e que ele foi mandado pra Terra quando tinha 3 anos de idade. Ou seja, a destruição do planeta Vegeta foi aproximadamente no ano de 740, e a saga atual de Dragon Ball aparentemente se passa ainda no ano 780, talvez 781. Não está muito claro, mas percebam que a raça do Granorá foi dizimada há 40 anos e o planeta Vegeta foi destruído também há 40 anos. Isso, além de provar que a fala do Granorá no capítulo passado sobre o planeta Vegeta ter sido destruído logo após a dizimação dos Shiryarudins está num contexto literal,
Isso reforça as expectativas de que o último planeta invadido por Bardock realmente tenha sido o planeta do Granorá. Então, talvez, aquela cena que vimos no filme Dragon Ball Super Broly, do Bardock voltando com seu companheiro para o planeta Vegeta, por ordem do Freeza, seja um indicativo de que a sua última missão tenha sido o planeta Shiryaru. E se a data mencionada por Granorá for exata, isso mostra que Granorá, de fato, é mais velho que Goku, já que Goku tinha apenas 3 anos quando a raça de Granorá foi exterminada. Há também outro trecho interessante, quando Granorá diz que os Jita puseram as mãos no planeta Shiryaru e eles começaram a reconstruí-lo, criando as cidades onde os Shugadins hoje vivem. E claro, por uma fortuna paga pelos Shugadins, já que eles tinham perdido seu planeta. Aí temos imagem dos Jita observando a reconstrução do planeta e uma cena muito emblemática do Eric, junto com seus companheiros, apertando as mãos de um dos Shugadins, simbolizando a negociação da venda do planeta e das cidades ali construídas. Essa cena é igualzinha a de um filler muito clássico de Dragon Ball Z, sobre a história dos Saiyajins, mostrando eles negociando um dos planetas recém-conquistados com uma outra raça, em troca de dinheiro, com o mesmo comprimento de mãos. Claro que foi uma referência do Toyotaro com essa clássica cena. E creio que aqui nessa saga teremos a oportunidade perfeita de ver como de fato eram feitas essas relações de conquistas e compra e venda de planetas. Como muitos devem saber, o Freeza foi inspirado em especuladores imobiliários, e o próprio pano de fundo do Freeza mostra que ele é um tipo de mercador de planetas. O que eu sempre imaginei é que Freeza fosse alguém que dominasse planetas e depois os revendia por fortunas, e já dando todo tipo de infraestrutura para que novas raças habitassem esses planetas. O que eu acredito que quiseram mostrar aqui é que Freeza nada mais é do que aquele que vende o pedaço de terra por um preço para um grupo de empreiteiros, como os Jita, que aí sim vão reestruturar o planeta para então revendê-los por preços astronômicos. Então acredito que os Jita sim é que desempenhariam esse papel de especuladores imobiliários. Enfim, negócios, né? Voltando ao mangá, podemos ver Granorá olhando para os destroços de sua cidade natal, destruída pelo exército de Freeza, e que é o que o motiva a viver perto das montanhas, como ele mesmo diz para o Otomiru, pois dali ele pode sempre ver a sua cidade natal. E Granorá também diz que jamais esquecerá o que o exército de Freeza fez. E então vemos imagens das memórias do Granorá, onde os Arus estão atacando o seu planeta. Deixando um pouco de lado a vida do Granorá, o mangá foca então na interação entre Vegeta e Beerus, que acredito eu é o trecho que muita gente deve estar interessada. Beerus aponta para algum lugar e pergunta ao Vegeta quantos planetas ele acha que os Saiyajins destruíram. Vegeta não sabe, mas diz também que os Saiyajins nasceram para o combate e que só sabiam fazer isso, mas complementa que eles só começaram a destruir planetas regularmente depois que se aliaram à família de Freeza. Beerus então pergunta se Vegeta está tentando colocar todos os pecados dos Saiyajins na conta de Freeza e companhia, mas Vegeta diz que não é nada disso e que na verdade foi o seu próprio pai, o Rei Vegeta, o responsável pela destruição dos Saiyajins, por conta do desejo dele por poder. Beerus então pergunta a Vegeta se ele está insinuando que o destino dos Saiyajins era ser destruído, que responde que sim. Beerus acha tudo isso muito estúpido, o que faz com que Vegeta fique sem entender qual é a do Beerus. Afinal, a princípio ele mostraria suas técnicas como um deus da destruição. Logo, isso não deveria ter nenhuma relação com o passado dos Saiyajins. E Beerus então revela que isso justamente tem tudo a ver sim, que está intimamente relacionado. E assim acabam os rascunhos. Qual será a conexão do passado dos Saiyajins com as técnicas de Beerus? Será que o desejo pela destruição está intimamente ligado com os poderes dos deuses da destruição? Será que é por conta dessa natureza bárbara e violenta dos Saiyajins que Vegeta pode, assim, ter acesso a um novo tipo de poder, dominado majestosamente pelos deuses da destruição? Estamos a um passo de ver Vegeta, tal como o Toppo, acessando os poderes dessa classe de deuses? Enfim, gente, o que vocês acham? Deixem aí as suas considerações nos comentários. Não esquece o like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.